Paz e bem. Diante do mundo fragmentado, a Igreja de Cristo atravessa mais um tempo decisivo. Um novo Papa se levanta. Mas a pergunta que ecoa pelos séculos continua a mesma. Ouvido será que ele ouvirá o Espírito ou os aplausos? Hoje, com o coração em chamas e os olhos voltados para Assis, trago 5 decisões que o novo Papa não pode errar, sob pena de desviar não só a si mesmo, mas também o rebanho confiado. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. MT 26,31. Pegue papel e caneta, invoque o Espírito Santo, curta este vídeo para espalhar a luz e venha comigo. Sinal de alerta decisão 1. Ser ou não ser pai espiritual. Giroflex o perigo. O novo Papa pode ter a melhor formação diplomática, o discurso mais elegante, os consultores mais atualizados. Mas se governar como político, discursar como gestor e agir como técnico, se esquecer-se de ser pai das almas, terá falhado na única missão que realmente importa. Hoje, muitos pastores se tornaram administradores. Muitos bispos, apenas gerentes. E o sucessor de Pedro corre o risco de se tornar CEO do Vaticano, se não o coração visível da Igreja. Um Papa que não chora pelos filhos, que não se dobra ao ver um pecador voltando ao confessionário, que não se ajoelha para pedir perdão em nome da Igreja. Não o apacenta, apenas gerencia. Silhueta de cabeça de pessoa falando São Francisco diria com lágrimas nos olhos. Antes de abrir encíclicas, abre os braços. Antes de redigir documentos, escuta confissões. Antes de procurar os poderosos, procura os quebrados. O mundo não precisa de mais líderes com discursos perfeitos. Precisa de um homem com o coração rasgado diante de Deus, que abrace os doentes, que ame os pobres, que escute os desiludidos. Precisa de um pai espiritual, como João Paulo II foi, como Francisco de Assis desejou ser. Livro aberto apacenta as minhas ovelhas. João 21,17. Jesus não disse, vá administra a minha igreja. Ele disse, vá apacenta. Alimenta, cuida, protege. Pomba como corrigir. Marca de seleção assumir publicamente, sou servo de todos, e não apenas chefe de Estado. Que o novo Papa deixe claro, estou aqui para lavar pés, não para ser aplaudido. Marca de seleção visitar os esquecidos, presídios, hospitais, favelas, zonas de guerra, periferias espirituais. A presença do Papa deve ser farol em meio à escuridão. Não basta escrever cartas, se é preciso abraçar feridas. Marca de seleção testemunhar com simplicidade. Descer do palanque e subir no altar. Fazer do confessionário o seu gabinete. Do povo, o seu conselheiro. E de Deus, o seu único aplauso. Se você deseja que o novo Papa seja um pai de almas, e não apenas uma figura pública, comente agora. Dedo indicador apontando para a direita ou queremos um Papa com cheiro de ovelha. Esse comentário é um ato público de fé, uma oração com palavras digitais. E mais. Se inscreva no canal para receber os próximos alertas espirituais. Polegar apontando para cima, deixe seu like para que este vídeo alcance mais corações católicos. Bandeja de saída, compartilhe com seus grupos de fé, sua paróquia, sua família. Talvez, com um simples clique, você seja o canal para reacender a chama em outro coração, ou até no coração do novo Papa. Paz e bem. E que Deus levante um verdadeiro pastor, segundo o coração do bom pastor. Sinal de alerta decisão 2, confirmar os irmãos na fé, ou na confusão. Giroflex o perigo. O mundo está sedento de verdade, mas muitos líderes espirituais têm oferecido apenas opiniões. Se o novo Papa não for uma coluna de firmeza, mas eco de relativismo, a barca de Pedro afundará não pelas ondas de fora, mas pela água que entra por dentro. Vemos doutrinas sendo ajustadas só para agradar o espírito da época, documentos ambíguos que cada bispo interpreta de um jeito, entrevistas com respostas dúbias, discursos que soam como tudo, menos como o evangelho. E o povo, confuso, começa a perguntar:
Ainda existe uma verdade? Ainda posso confiar na igreja? Uma igreja que hesita em proclamar a verdade perde sua voz. Um papa que busca aplausos em vez de fidelidade perde a sua autoridade. Silhueta de cabeça de pessoa falando São Francisco alertaria com fúria santa. O evangelho não precisa de maquiagem, precisa de mártires. Melhor uma verdade que fere e cura do que uma mentira que acaricia e mata. Francisco jamais diluiu a verdade para ser aceito. Ele queria almas salvas, não seguidores satisfeitos. Livro aberto. Jesus disse a Pedro, não a uma assembleia: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16,18. Não foi para agradar a todos. Foi para sustentar a fé de todos. Confirma teus irmãos, OLC 22,32, e esse é o mandato. Pomba como corrigir. Marca de seleção: reafirmar com coragem as verdades da fé católica, sem rodeios nem concessões. A Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo. O matrimônio é indissolúvel entre homem e mulher. A vida humana é sagrada desde a concepção até a morte natural. A moral cristã não muda com o calendário. Marca de seleção: escolher bispos e cardeais fiéis à tradição apostólica, que não tenham vergonha de ensinar o catecismo, de defender os mandamentos, de pregar o céu e o inferno também. Marca de seleção: esclarecer pontos de confusão doutrinal com caridade, mas sem omissão. O mundo não precisa de silêncio cúmplice, precisa de trombeta que desperta. Se você acredita que a fé precisa de clareza, de coragem e de convicção, megafone, escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita: ou fé sem confusão. Isso é mais que uma frase, se é um clamor profético para que o novo Papa saiba: o povo de Deus não quer meias verdades. Quer a verdade inteira, que liberta. João capítulo 8, versículo 32. Taxinhe se esta mensagem tocou seu coração. Sino, inscreva-se no canal para receber os próximos alertas espirituais. Polegar apontando para cima, deixe seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais católicos confusos que precisam de luz. Bandeja de saída: compartilhe com seus grupos de oração, comunidades e amigos. O mundo precisa de vozes que não balbuciem, mas proclamem paz e bem. E que o novo Papa seja como Pedro no Pentecostes, cheio do Espírito, cheio de coragem, cheio de verdade. Sinal de alerta: decisão 3, abraçar a cruz ou as câmeras. Giroflex: o perigo. Vivemos a era das luzes, das manchetes, dos holofotes, e o trono de Pedro corre o risco de ser confundido com um palco. O novo Papa será diariamente tentado a se tornar uma celebridade religiosa global, um influenciador espiritual simpático, com frases de efeito, fotos bem tiradas, entrevistas moderadas. Mas a igreja não precisa de um astro midiático. Precisa de um mártir da verdade. O mundo aplaude líderes que não confrontam, que evitam palavras como o pecado, inferno, conversão. Mas a cruz, se aquela madeira rude, nunca foi tendência. Silhueta de cabeça de pessoa falando São Francisco diria com lágrimas. Recusa os palcos, abraça os leprosos. A cruz não precisa de audiência, precisa de entrega. Não é nos flashes que a alma se salva, mas no chão da confissão, no suor do sacrifício, no anonimato da oração. Francisco fugia de cargos, fugia de títulos, fugia de glória. Ele queria apenas se parecer com o crucificado. E quando recebeu os estigmas, as marcas da paixão, chorou, não porque doía, mas porque sentia que enfim estava verdadeiramente unido ao Cristo que o mundo rejeitou. Livro aberto. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso não foi dito com um sorriso para os fotógrafos. Foi dito com os olhos voltados ao Calvário. Pomba como corrigir. Marca de seleção: trocar discursos em palácios por silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Onde não há câmera, mas há olhos que atravessam o tempo e veem a alma.
Marca de seleção aparecer menos nos jornais e mais nos presídios. Menos manchetes, mais joelhos dobrados nas periferias. Marca de seleção ser visto chorando pelos pecados do mundo, e não apenas sorrindo para manchetes diplomáticas. A cruz não precisa ser escondida, precisa ser abraçada. Marca de seleção recuperar a vergonha santa o que São João Paulo II carregava no rosto ao falar do aborto. Que o novo Papa também corra o risco de ser odiado por amor à verdade, ou como Cristo prometeu em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, odiou a mim. Se você também sente que o Papa precisa voltar ao Calvário, e não aos salões da fama, mão escrevendo escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita ao Papa, queremos cruz, não aplausos. Sino e se esta mensagem te despertou. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos alertas espirituais. Deixe seu like para que o YouTube leve essa mensagem a outros católicos que sentem falta da cruz no centro da igreja. Compartilhe com seus grupos e amigos, se a cruz precisa ser reerguida no coração do mundo. Paz e bem. E que o novo Papa entenda que não foi eleito para agradar as multidões, mas para se parecer com o Cordeiro que foi imolado. Sinal de alerta decisão 4. Viver como sucessor de Pedro, sou como CEO da igreja. Giroflex o perigo. É possível comandar a igreja como se fosse uma multinacional. Ter gráficos, relatórios, metas de engajamento, campanhas institucionais, reuniões com stakeholders. E, mesmo assim, não ouvir mais o som do Espírito Santo dentro da capela. O risco de se tornar um CEO e não um sucessor de Pedro é real. Porque administrar é mais fácil que apacentar. Organizar agendas é mais confortável que ajoelhar diante de Cristo Eucarístico. Mas a igreja não precisa de um gestor. Precisa de um pescador que, como Pedro, chore ao negar e ame ao ser perguntado, tu me amas? Silhueta de cabeça de pessoa falando São Francisco gritaria do alto dos montes de Assis. Não reformes prédios antes de reformar o altar do teu coração. A Santa Igreja não foi construída com relatórios, mas com lágrimas, martírio e oração. Francisco jamais separava a missão de adoração. Ele sabia que a força de cada franciscano não vinha da estratégia, mas do joelho dobrado, do hábito rasgado, da pobreza vivida. Livro aberto em João capítulo 2, versículo 17, está escrito: o zelo da tua casa me consome. Não se tratava de gerenciar templos, mas de arder de amor pelo Deus que habita neles. Pomba como corrigir. Marca de seleção descentralizar o poder administrativo e reavivar as paróquias, os conventos e os missionários de rua. A igreja renasce quando a base floresce. Marca de seleção convidar os pobres, os esquecidos, os invisíveis para as mesas de decisão. Porque foi com eles que Jesus fundou a sua igreja, pescadores, publicanos, mulheres simples e corações disponíveis. Marca de seleção trocar o Excel pelo Evangelho. Toda reforma que começa no quadro branco e não no sacrário, está fadada à esterilidade. Marca de seleção fazer silêncio. São João da Cruz dizia, em Deus fala na alma quando ela silencia o mundo. O novo Papa precisa reaprender a ouvir, se não apenas ser ouvido. Megafone. Se você também quer um Papa pastor e não empresário, escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita. Queremos um Papa pastor, não empresário. E se essa mensagem tocou seu coração? Marca de seleção branca. Inscreva-se no canal, para não perder os próximos alertas que unem a espiritualidade de São Francisco à realidade da igreja atual. Coração vermelho. Deixe seu like, para que o YouTube espalhe essa reflexão para milhares de irmãos e irmãs que também sentem falta de um pastoreio verdadeiro. Link. Compartilhe com seus grupos, sua paróquia, seus amigos. Ajude a reacender o clamor que São Francisco faria hoje. Senhor, reconstrói a tua igreja, que está em ruínas. Rosário. Que o novo Papa recorde que, mais do que um cargo, ele carrega uma cruz. E que nós, como igreja viva, saibamos cobrar santidade, não eficiência apenas.
paz e bem. E que cada coração volte a queimar pelo zelo da casa de Deus. Decisão 5. Escutar o mundo ou os místicos? Giroflex. O perigo. O novo Papa pode ser tentado a escutar as vozes mais altas. As manchetes dos jornais. Os discursos nas assembleias da ONU. Os likes nas redes sociais. Os apelos de políticos vestidos de diplomatas. Mas essas vozes não revelam a vontade de Deus. Elas revelam apenas o que o mundo deseja. E o mundo, como disse o próprio Jesus, não conhece o Espírito da verdade. Quando um Papa troca a oração dos santos pelo aplauso das nações, ele deixa de ser Pedro, se torna Pilatos. Lava as mãos diante da cruz e consulta a multidão. Silhueta de cabeça de pessoa falando São Francisco sussurraria, como em êxtase. Quem escuta o mundo perde a música do céu. Quem troca os gemidos dos místicos pelos gritos dos palanques? Quem prefere estatísticas aos estigmas? Quem lê mais colunas de opinião do que os escritos dos doutores da Igreja? Esse não é pastor, se é funcionário da Babilônia. Livro aberto em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, o Senhor adverte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não o que o algoritmo diz. Não o que os editoriais sugerem. Mas o que o Espírito sussurra nas celas dos monges, nos conventos silenciosos, nas lágrimas dos intercessores. Pomba como corrigir o rumo. Marca de seleção convocar um grande jejum mundial, não pela paz dos políticos, mas pela santidade dos corações. Marca de seleção reintroduzir os exorcismos com seriedade, mostrando que a Igreja ainda acredita na ação do mal, e na vitória de Cristo. Marca de seleção valorizar os sacramentos e as penitências, como armas que o mundo moderno rejeita, mas o céu ainda honra. Marca de seleção procurar os místicos vivos, mulheres escondidas em oração perpétua, eremitas que jejuam no deserto, sacerdotes que passam horas diante do Santíssimo, se é deles que virá a verdadeira renovação. Balão de fala testemunho de fé e compromisso. Se você também acredita que a Igreja deve ser conduzida pelo Espírito Santo, e não pelos conselhos do mundo, escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita. O Espírito Santo deve conduzir a Igreja. Fogo e não pare aí. Marca de seleção branca. Inscreva-se no canal para receber outros alertas e reflexões proféticas inspiradas nos ensinamentos de São Francisco e da tradição católica. Coração vermelho. Deixe seu like, se isso ajuda o YouTube a entender que essa mensagem é relevante e merece alcançar mais corações. Link. Compartilhe com seus amigos de oração, com grupos de intercessão, com sua paróquia. Há joelhos escondidos esperando apenas uma faísca para reacender o zelo pela verdade. Erva. Palavra final de São Francisco. O mundo passa, mas o Senhor permanece. Escuta, ó, escuta, ó, escuta, ó. E que o novo Papa tenha ouvidos não para os aplausos da terra, mas para os segredos do céu. Paz e bem. E que o Espírito Santo volte a conduzir com fogo a barca de Pedro. Faíscas. Palavra final de São Francisco. O Papa pode escolher caminhos largos ou veredas estreitas. Mas se caminhar descalço, em oração, sentirá de novo o chão de Assis. Reconstrói-te, Santo Padre, e reconstruirás a Igreja. Se você deseja que o novo Papa seja verdadeiramente santo. Local de veneração. Curta este vídeo. Alto-falante. Compartilhe com outros católicos. Balão de fala. Comente. Francisco, guia o Papa pelas pegadas de Jesus. Livro aberto. Eu porei as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Paz e bem. Se que a Igreja reencontre, com este novo Papa, o ardor dos primeiros discípulos.